Acho que é um dos símbolos mais queridos, assim, nossa, assim, até para essa mistura com o pôr do sol, da vista. E é um prédio que se constituiu dentro do coração da cidade como sua grande referência do equipamento cultural. Esse prédio é construído no final da década de 20, inicia o processo de construção, por volta de mais ou menos 27 e 28. Ele demora 2 anos para ficar pronto e aí se instala, a partir de 28, 29, o processo de produção de energia base carvão. Essa é uma usina termoelétrica clássica. Ela esquenta vapor de água para gerar turbinas, né? Por isso a necessidade do carvão. Esse carvão descia o rio de São Jerônimo, atracava ao lado da usina e era transferido para dentro do prédio. Junto com um sistema de esteiras, ele era peneirado, dividido, caía para dentro do forno e iniciava a queima. Quando iniciava essa queima, fazia vapor e girava as turbinas. Ela tinha 2 pequenas torres no seu teto e que, quando entrava a operação, cobria a cidade de carvão, né? Houve muita manifestação no momento, mas daí se sentiu a necessidade de construir uma torre maior, que é a torre que nós temos hoje, que ficou pronta em 1937. Lembrar de Porto Alegre é lembrar do volume da chaminé e do tamanho dela também. Agora estou chegando aqui bem perto da torre e olha, é muito impressionante, né? A gente chegando bem pertinho dela, mal dá para enxergar o topo. Afinal de contas, é muita altura, são 117 metros de altura da torre, sendo que 4 metros só abaixo do solo. Nenhum cidadão é autorizado a subir nela, apesar de que muitas pessoas têm essa vontade. Somente uma equipe preparada para trabalhar com grandes alturas que sobe regularmente para fazer manutenção, ou seja, trocar uma única lâmpada de iluminação que fica lá no topo. Só que tem um detalhe, para ter acesso a esse ponto, tem uma escada, aquela escada ali, ó. Ou seja, só dá para subir na torre pelo lado de fora. Nossa, que coragem, hein? No final da sua operação, mais ou menos na década de 69, 68, se tenta mudar a matriz energética da usina e se começa a trabalhar com óleo. Mas logo depois, 5 anos depois, ela se mostra obsoleta e ela é fechada. E aí sim o processo de degradação do prédio vai muito rápido. Há 35 anos atrás, o Hélio Alvarez e eu escolhemos o gasômetro como cenário principal e até como personagem de Beijo Ardente e Overdose, como forma de chamar atenção para o descaso e o esquecimento com um prédio que, apesar de fazer parte da silhueta da cidade, apesar de ser um ícone de Porto Alegre, estava totalmente esquecido, abandonado. Eu ouvi bem ou você estava falando em vampiros? Ah, meu Deus, que vergonha! Isso na década de 80, existe o famoso abraço da usina, que é a tentativa de reverter uma decisão de construir uma avenida que passaria aqui e que derrubaria o prédio. Então houve o abraço da sociedade ao prédio e os governos da época decidiram então que esse seria uma destinação pública para esse prédio. Então aqui no prédio nós temos cinema, nós temos teatro, um conjunto gigantesco de salas multiuso. Tive algumas pessoas que ligavam e pediam para fazer a festa de casamento aqui. Porque eu pedi minha esposa em casamento aí, então eu queria fazer a festa aí. Claro que não podia porque o centro cultural ia desvirtuar, a gente torcia no fundo para poder, mas não dava, né? A gente tem uma grande oportunidade que acontece do final de 2016 para 2017. É quando a prefeitura da época fecha um acordo com a CAF para a recuperação da orla do Guaíba. E introduz também dentro desse projeto a recuperação do Centro Cultural Usina do Gasômetro. O projeto deve estar iniciando a obra já nos próximos 2, 3 meses. Nós temos um processo licitatório que vai ser inaugurado nos próximos dias. E aí nós temos uma entrega desse prédio em agosto de 2020, já com ele totalmente reestruturado.